porque nesse momento vários apoiadores do presidente Jair Bolsonaro usaram as redes sociais para reclamar da perda de seguidores no Twitter. A gente abriu o programa falando disso, já brincando com essa hashtag no Twitter, participe com a gente. Vini, o que aconteceu? Vamos detalhar e dissecar quem são essas pessoas que foram afetadas. O que rolou, Vini? Conta pra gente. Pois é, o Twitter fez essa limpa, então, né, Camila Pavão? E vamos primeiro para a explicação do Twitter, né? O que eles dizem, quais são os famosos critérios que são tão cobrados aí do Twitter para a desativação desses perfis. Então, eles dizem que são atividades consideradas como manipulação pelos administradores da rede. Entre essas atividades estão gerar engajamento falso, que tenta fazer com que contas ou conteúdo pareçam mais populares ou ativas do que de fato são, e atividades coordenadas que tentam influenciar artificialmente as conversas, contas que promovam spam com intuito comercial e disseminam notícias falsas também foram desativadas. E aí tem aquela questão da reavaliação, né? Se esses perfis depois vão de alguma forma conseguir se autenticar, colocando ali alguns dados como RG, CPF, conta de celular, enfim. Então, alguns desses perfis podem ser que sejam reativados. Mas a verdade é que muitos conservadores, muitas pessoas de direita, autoridades de direita reclamaram que tiveram uma perda considerável de seguidores. Vamos começar pela reclamação do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que foi ao Twitter, portanto, falar, né, dessa queda aí de seguidores, e escreveu o seguinte: perdi hoje cerca de 15 mil seguidores no Twitter repentinamente, sem qualquer explicação para seus clientes. As Big Techs fazem o que querem e o temor é que em 2022 isso piore. Governo federal precisa urgentemente publicar um decreto e enviar ao Ministério Público, ao Congresso, para acabar com enviar uma MP ao Congresso para acabar com esses abusos. A liberdade de expressão, assim como o direito de ir e vir, são sagrados e no Brasil só podem ser suprimidos por decisão judicial após um desvio, um devido processo legal, garantido direito à defesa e contraditório. Redução de liberdade sem esses requisitos é censura. Ele colocou também um exemplo lá da Polônia e diz o seguinte: isso é uma interferência na área privada. Quando o empregador usa mão de obra escrava, que é também uma violação às liberdades, e é punido por isso, ninguém vê aí uma interferência na atividade privada. Logo, garantir respeito à liberdade de expressão é papel do Estado. O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, também colocou lá no Twitter que acabaram de me tirar 10 mil seguidores. O Osmar Terra também, integrante do governo, disse: está acontecendo um ataque aos usuários do Twitter de postura conservadora. Estão retirando milhares de seguidores desses usuários. Deve ser uma ação de hackers. É importante reagir a isso. Peço àqueles que me seguem que reafirmem sua decisão, clicando no botão seguir e dando RT. E o Felipe Martins, assessor especial da presidência, escreveu: conservadores, mais uma vez, perdendo milhares de seguidores no Twitter, sem nenhuma explicação plausível. Eu perdi 15 mil em alguns minutos e muitos perderam até mais do que isso. Façam listas com aqueles que tiveram esse problema e divulguem para que mais pessoas possam segui-los. E aí fica a dúvida, né, Camila Pavão? Sim. Será que essas contas, esses perfis que foram desativados eram pessoas reais ou eram robôs, eram bots, né? Porque o pessoal da esquerda também diz que reduziu um pouco os seus seguidores e reduziu bastante também aqueles hates, aqueles ataques no Twitter. Muito bem, Vini. E fica a pergunta agora para o Adriles. Adriles, fala, meu amor. É censura? É problema técnico? É hacker? O que é, Adriles, na sua visão? É censura. Olha, eu vou falar da minha experiência. Pessoal, eu perdi cerca de 10 mil ontem, mas já reaveram 7 mil. Ou seja, provavelmente eles marcaram aquelas pessoas com postagens que eles consideram mais suspeitas, mais conservadoras, e eventualmente todas essas pessoas se colocaram novamente e eventualmente recuperaram suas contas. Eu acho que eu imagino que seja esse o fluxo. O que a gente tem que perceber é,
que a gente já debateu várias vezes. Há um viés ideológico claro, claríssimo nas redes. Por questões muito simples. Os CEOs, as equipes, toda a engrenagem das redes sociais, as pessoas que comandam as redes sociais são de esquerda, são progressistas, ficaram absolutamente abismadas e chocadas com eleições de pessoas como Donald Trump, como Bolsonaro, de um movimento conservador que estava se instaurando no mundo em contraposição a um tipo de ética globalista, pseudo-progressista, identitária, que as pessoas não aguentavam mais isso. Isso aconteceu na Europa, com Erdogan, com vários outros políticos. Eventualmente, isso tudo oriundo dessa grande plataforma que foi um marco na revolução da liberdade do mundo, em que o povo começou a falar por si mesmo. Ou seja, as pessoas começaram a ter liberdade sem nenhum tipo de filtro, porque antes a mídia, a imprensa, os intelectuais falavam pelo povo. A partir do momento que o povo fala por si mesmo, e o povo tem, em grande medida, um viés mais conservador, mais à direita, as Big Tech começaram a ficar com receio de que essa voz tecnocrata intelectual fosse sufocada, né? E há temas que todo mundo sabe que são tabus. Por exemplo, a questão do vírus ter sido, a possibilidade do vírus ter sido criado em laboratório chinês, que antes era uma coisa marcada como fake news, como uma coisa absolutamente ignominiosa, que perfis eram caçados, que posts eram deletados. Você até hoje, se você mencionar a possibilidade de algum tipo de contestação à vacinação, ou mencionar a possibilidade de algum tipo de eficácia ou não da cloroquina, seus posts são deletados. Ou seja, existe um viés ideológico nas Big Techs que não aparecia quando eram realmente plataformas democráticas de conteúdo e que hoje há em contraposição a uma ordem política. Eles conseguiram derrubar Trump, derrubaram a própria conta do Donald Trump, que nunca fez um discurso de ódio, incitando violência ou coisa do tipo, ou seja, baseado em fake news dos próprios diretores dos Big Techs, eles deletaram a conta de um presidente americano. Ou seja, existe um trauma desse pseudo-progressismo que é infectado nas redes sociais. Existem 2 CEOs apenas que comandam todas as redes sociais. Você os considera progressistas? Que são o Jeffrey Dorsey e o Mark Zuckerberg, que dominam todo o aspecto e dominam ideologicamente hoje cada vez mais. É fundamental que haja uma legislação que impeça que essas Big Techs derrubem contas e postagens simplesmente pelo critério ideológico daquilo que eles acham que é discurso de ódio. Se você critica ideologia de gênero, você faz discurso de ódio. Mas se você joga futebol com a cabeça do presidente Bolsonaro, é legal, a liberdade de expressão. Ou seja, não há exatamente uma regra específica, existe claramente um duplo padrão, existe claramente uma perseguição sobre falsa hegemonia de estamos querendo colocar perfis pseudo-populares, é tudo balela. Isso é o prenúncio da eleição de 22 e há uma possibilidade severa e concreta de censura nas Big Techs. A gente tem que fazer uma contraposição a isso urgentemente. Ok, Adriles. Joel, quantos seguidores você perdeu? Eu acho que eu perdi algumas centenas, Camila, mas eu não tenho certeza, porque eu não estava acompanhando de perto. Não fez os cálculos? Eu acho que foram algumas centenas. Eu acho que eu tinha passado do 27, daí eu estava um pouco abaixo do 27. Eu acho. Pode ser que eu nem tenha perdido muitos. Mas, enfim... É gozado, né? Como alguns perderam mais do que outros numa limpa que o Twitter fez para identificar perfis inautênticos. Mas eles voltaram. Mas você vê como um perfil inautêntico ou você vê realmente o que o Adriles está dizendo, que são CEOs progressistas? Você acha que os meus voltaram? Como você enxerga? Então não eram inautênticos. Primeiro, Adriles, respeite o tempo de fala do outro. Isso, Adriles, não corta o Joel. Exige você respeitar os espaços. Fala então, aí, você acha mesmo que o CEO do Twitter, ele iria... Não, esse cara brasileiro aqui é de direita, esse aqui eu vou tirar. Esse outro brasileiro aqui, ele tweetou sobre o Bolsonaro, ele falou a favor do Bolsonaro, esse aqui eu vou deletar. É óbvio que não, né, gente? Quando o Twitter tira milhares de pessoas, não é uma pessoa, um ser humano, muito menos o CEO, que foi lá olhar, analisar os perfis. Que eu falei, ele identifica comportamentos inautênticos. Ele identifica quem que tá só postando a mesma coisa de forma frenética, retweetando hashtags ou partindo para ataques de forma totalmente que parece que é um robô, parece que é algo automatizado e não um ser humano de verdade. E daí deleta. Ou então contas que estão inativas também há muito tempo. Conta sem nome, conta com um nome, um número, sem foto, sem nada, que tá só lá xingando e retweetando hashtag. É isso que ele acaba deletando. Gente, o Twitter tem todo o direito e tem que ter o direito de limpar um pouco a sua casa. Ele não quer ter uma rede social infestada por um monte de lixo que fica ali se reproduzindo. Ele tem que ser capaz de tirar perfis inautênticos, tirar robôs. Isso ele precisa fazer. Certo. Segundo ponto.
E até no fim, eu vou até concordar em parte com a Adriles de dizer... Mas também há uma cobrança, né? Há uma cobrança, então. Isso é o comportamento... Tem os dois lados. Isso é o comportamento inautêntico. Segundo ponto, e eu vou já dizer, antecipar que no fim eu vou concordar em parte com a Adriles. Tem uma questão mal parada com relação às redes sociais e à liberdade de expressão. Mas o segundo ponto é o seguinte, e esse o Adriles esquece. Esse o Adriles não vê, nem o Dudu Bolsonaro. Rede social não é terra sem lei. Não é um lugar onde você pode falar tudo o que você quiser impunemente, sem ser tirado dali. Num aeroporto, você não pode falar tudo o que você quiser. Numa sala de cinema, você não pode falar tudo o que você quiser. Você será expulso da sala de cinema se você começar a dizer tá pegando fogo, vão te expulsar. E com toda a razão. Não vão abrir um processo na justiça, esperar tramitar o STF. Não. Eles vão te tirar da sala de cinema. E eles têm que fazer isso. Tem que fazer isso. A liberdade de expressão tem limites. Então, quando o Eduardo Bolsonaro considera similar o Estado autuar uma empresa porque deletou um post no Facebook e outra empresa que está usando trabalho escravo, é um negócio tão maluco, é uma comparação tão esdrúxula que a gente não sabe nem por onde começar a responder um negócio desses, né? É óbvio que a empresa tem a prerrogativa. Agora, as empresas, para usarem essa prerrogativa, elas têm que ter mais critério. Elas têm que ter mais transparência. E isso, hoje em dia, eu concordaria com a Adriles aqui, não tem. Será que é só por uma questão de desavença ideológica? Será que é só por uma questão de gosto do CEO, seja lá quem for? Então, sim, precisamos de mais isonomia, precisamos de mais transparência e precisamos manter o que é essencial. Sim, se tem gente divulgando, promovendo fake news, coisas sérias, coisas perigosas durante uma pandemia, sobre uma eleição, por exemplo, o Trump mentindo, dizendo que ganhou a eleição com milhões de votos. Mentira. É perigoso o presidente dos Estados Unidos. O Trump incitando a invasão do Capitólio. Ele não fez isso, o Bolsonaro vendendo remédio falso. É preciso tirar essas coisas do ar. Vamos lá. As redes sociais precisam exercer o seu direito. Belo liberal que você é, hein, Joel? Porque a liberdade de expressão tem limites. Fala, Paulinha. Para vocês dois. Porque, ao mesmo tempo, o que acontece ali? Que nem o Joel falou, óbvio, não é o CEO da empresa que fica lá. Eu não falei isso, é lógico que é uma equipe, gente. Pelo amor de Deus. Calma, deixa a Paulinha concluir. Conclui lá, Paulinha, vai lá. Mas além da equipe, Adriles, eu acho que toda rede social tem esse sistema, que é uma coisa que até aplicativos, por exemplo, de hotel, até aplicativo de viagem aqui para pegar táxi usa, que é a autorregulamentação entre os usuários. Então é essa questão das denúncias, que também a gente traz aqui bastante, dessas ondas de denúncia que acabam, por exemplo, derrubando perfis. Então isso também é uma ferramenta que eles usam. Se é a mais correta ou não é, aí vocês podem também trazer aí no comentário de vocês, mas existe essa forma de regulamentar o que está ali. Essas coisas da linha fina, né, da linha pequena, que ninguém lê, que são os contratos quando a gente está entrando nas redes sociais. Pouca gente vai lá e lê. Eles atualizam esses termos constantemente, a gente concorda sem ler o que está escrito. Mas aí tem um problema deles também, né? Eu sei. Eu estou só trazendo ingredientes aí também para vocês falarem. E depois a questão da cobrança dos próprios governos. A gente viu as sabatinas que o Mark Zuckerberg teve que passar nos Estados Unidos por causa das eleições, o tipo de cobrança, de questionamento que vem, o tipo de dados que eles têm, né? Qual que é o uso desses dados, eles usam para quê, por que pode ou não pode usar. Então, assim, são inúmeras questões que às vezes a gente fica aqui, não, tá ali derrubando direita, tá ali derrubando esquerda, tá ali não sei o que lá. E assim, tem outras questões pro afegão médio que não tá preocupado com nada disso, só quer pôr uma foto ali da família, né? Só quer falar que foi comer num lugar, e que também, no fim, acaba impactando essas pessoas, porque elas fazem uso da rede social de uma forma mais recreativa, digamos assim, não voltada para negócios. Tá, Paulinha, mas todas essas questões que você coloca são burocráticas e são exatamente endosso a um tipo de coisa, eu acho, eminentemente ideológico. O Joel falou, tem que ter um critério do que é fake news, do que é discurso de ódio ou não. Tem. Ele é ideológico. Se você for de esquerda, você pode tudo. Você pode jogar cabeça do Bolsonaro. É relativa, deixa eu falar agora. Jogar com a cabeça do Bolsonaro numa partida de futebol. Você pode desejar o suicídio e a morte do presidente, que aí é tudo liberdade de expressão. Agora, tenta colocar, Joel, numa rede social, coloca assim, Lula genocida. Você vai ser enquadrado como discurso de ódio. Tenta colocar Bolsonaro genocida. A sua hashtag vai parar nos primeiros lugares no Twitter. Ou seja, eventualmente
realmente existe um critério ideológico de separação. Peraí. Gente, a gente deu exemplos aqui crassos. Você tá, você não vê gente xingando o Lula na sua rede social? Genocida? Você tenta colocar. Cara, existem temas. Peraí, Joel, deixa eu falar, cara. Tô falando deixa o Adriles concluir pra gente encerrar essa pauta. Eventualmente, a gente tem exemplos cabais, fartura de exemplos. Se você falar na possibilidade de tratamento preventivo da Covid, você é deletado. Simplesmente colocar a palavra lá, tratamento preventivo, seu post é deletado. Se você contestar uma vacina de RNA, que pode fazer algum possível mal a futuras gerações, seu post é deletado. Se você coloca qualquer coisa relativa ao vírus ter sido criado em laboratório chinês, o que era uma fake news até ontem, depois que foi endossado essa tese pelo Wall Street Journal e Washington Post, agora virou verdade, eles pararam de deletar. Ou seja, é evidentemente, ostensivamente ideológico. Não é o CEO, não é o Mark Zuckerberg, é toda uma equipe. O Mark Zuckerberg, numa dessas oitivas que ele deu ao Senado Federal, ele mesmo disse, falou, toda a minha equipe do Vale do Silício é progressista. Toda a minha equipe é de esquerda. Então, é a estagiária de cabelo azul que chega lá e fala, laboratório chinês, opa, isso aqui é deletado. Falar mal do Bolsonaro, beleza. Falar mal do Lula genocida, é deletado. Ou seja, é evidente que existe uma limpa, existe um critério e um crivo ideológico que perpassa toda a percepção do que é ou não discurso de ódio, do que é ou não fake news. É uma guerra cultural e ideológica travada dentro das redes sociais. O Adriles vive em que a pessoa é tirada da rede por falar mal do Lula, cara. Adriles. Lula genocida foi deletado. A hashtag Lula genocida foi deletada. Foi deletada. Inclusive de genocida, não só ele. Adriles e Joel.